Olá, alunos do 8º ano. Esse vídeo vai explicar para vocês como que vocês vão fazer as atividades dessa semana, de 3/11 a 6/11. Vocês vão trabalhar com reflexão e translação no plano cartesiano, tá bom? Bom, primeira atividade, ele vai falar para vocês transformações geométricas, translações. Nós já falamos em sala de aula, né, até mesmo no ano passado, que transladar é mudar de lugar, tá? Então, quando nós falamos em translações no plano cartesiano, nós estamos mudando de lugar alguma coisa. Então, primeiro ele pede aqui para você escrever as coordenadas do vértice do triângulo ABC, desenhado no plano cartesiano a seguir. Então, nós vamos... deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para facilitar. Então, nós vamos escrever as coordenadas aqui, ó. Coordenada A vai ser primeiro, lembra, né, que primeiro é o X e depois o Y. Então, primeiro vem o X sempre vai ser na horizontal, que vai ser 1. E na vertical é o Y, que vai ser 2. Depois a coordenada B também vai ser X igual a 1 e o Y 5. E depois a coordenada C, que vai ter 4 aqui como X e 2 como Y. Lembrando novamente, sempre na frente é o X e depois o Y, tá? Bom, essas coordenadas aqui. Aí ele fala, reproduz o triângulo na malha quadriculada, fazendo as translações indicadas e escreva a nova coordenada do vértice A, B, C, dos triângulos obtidos. Bom, eu vou fazer aqui para vocês uma só. Ele tem aqui 4. Eu vou fazer uma, tá? Então, vamos lá. Vou usar aqui o auxílio do GeoGebra. Então, a primeira, ele fala para nós que é 1 e 2. Então, nós vamos montar um triângulo 1 e 2. Depois, 1 e 5. Que é o B. Depois, no C, ele pede 4 e 2, certo? Então, montamos um triângulo da mesma forma que está aqui. 4 e 2, 1 e 2, 1 e 5, 4 e 2, tá bom? Aí, ele pede para nós a translação vertical de 5 unidades para cima. Então, olha... Deixa eu... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vertical. Vertical é isso daqui, tá? Horizontal, vertical. Então, 5 unidades para cima. O que significa? Que essa letra A aqui, ela vai continuar no 1, só que 5 para cima. Então, a gente vai contar aqui, ó. Ela continua aqui no 1, só que 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela vai vir aqui. Agora, vamos pensar aqui no B, ó. O B continua como coordenada 1, tá? E ele vai subir 5 unidades, ó. Aonde ele está, eu não conto. Eu conto a partir dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o C também, sim, vai continuar como 4, né? Como lá no X igual a 4, mas ele vai subir 5. Onde ele está, eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu transladei. O que significa? Eu mudei de lugar esse triângulo. Só que como eu mudei? Do jeito que ele pediu aqui, ó. Vertical, 5 unidades para cima. Vertical, o que significa? A horizontal aqui não muda. Quem vai mudar? A vertical. E realmente, ó, porque quando a gente faz isso daqui, vou até colocar aqui embaixo, ó. Letra A.
Quando a gente faz isso daqui, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, ó. Como que ficou a letra A agora? 1 e 7. 1 e 7. Agora a gente consegue fazer a B, né? Como que fica a B, ó? A B, ela continua sendo... Oh, fiz no lugar errado. Fiz atividade no lugar errado. A B, ela continua sendo 1, mas eu vou acrescentar 5 unidades aqui. Então, vai ficar 1, 5 mais 5, 10. E a C continua sendo no 4, mas eu vou acrescentar 5 unidades aqui. 2 mais 5, 7, tá? Então, translação vertical significa que eu mexi na vertical, não mexi na horizontal. A horizontal continuou, ó, 1, 1 e 4, 5 unidades para cima, tá? E daí vocês vão fazer o outro. Nem, por exemplo, translação horizontal, 4 unidades para a esquerda. Você sempre vai partir desse daqui. Então, horizontal, o que vai acontecer? O Y não vai mudar. Quem vai mudar? O X, tá? Horizontal, 4 unidades para a esquerda. Direita, esquerda. Então, ó, onde vai ser o A? Ó? 1, 2, 3, 4. E o B? 1, 2, 3, 4. E o C? 1, 2, 3, 4. Certo? Aí é só você pegar as coordenadas daqui agora e anotar lá como eu fiz. Então, eu já fiz quase que a metade do exercício para vocês. Certo? Vamos para a próxima atividade. Observa-se a seguir as figuras 1 e 2 no plano cartesiano, sabendo que a figura 2 foi originada a partir de uma transformação da figura 1. O que você pode afirmar em relação ao tipo de transformação ocorrida? Bom, nós temos 3 tipos: a translação, a rotação e aquela que nós chamamos de espelho, né? Quando você faz uma imagem espelhada. Aqui, ela não pode ser espelho. Por quê? Porque o espelho tem que estar à mesma distância do eixo. Aqui está uma unidade, aqui está a 1, 2, 3 unidades de distância. Então, não pode ser, tá? Rotação também não. Rotação é girar, quando eu giro a figura. Ela não girou. Então, se não é nenhuma das duas, então ela é o quê? Ela é uma translação, né? Para onde? Para a esquerda, para a direita? Quantas unidades para a esquerda? Quantas unidades para a direita? Foi na horizontal? Foi na vertical? A horizontal permaneceu igual ou foi a vertical que permaneceu igual? Então, é isso que vocês vão falar para mim, tá? Já falei que foi uma translação, mas de que maneira? Foi uma translação da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? Foi uma translação, quantas unidades para a direita? Quantas para a esquerda? Tá bom? E é isso que vocês vão responder aqui nessa questão. Atividade 2. Transformações geométricas à reflexão, tá? Que é aquela que a gente falou da espelhada. Bom, vocês vão analisar essas duas situações considerando o ponto P e o seu reflexo. Explique o que aconteceu nas coordenadas de P' em cada caso. Então, olha, aqui é uma reflexão mesmo, porque ele está à mesma distância, ó. Se eu falar para vocês que aqui tem 3 unidades, aqui também tem 3 unidades. Se eu falar que aqui tem 2, aqui tem 2. Está à mesma distância. Mas quando acontece essa reflexão, ela acontece em duas partes. Ou ela acontece no eixo X, ou ela acontece no eixo Y, tá? Então, aqui, por exemplo, o que eu vou ter que falar sobre esse pelinho aqui, ó? Eu vou ter que falar que houve uma reflexão referente a qual eixo, tá? Na atividade A... Vamos ver se eu... Vamos colocar aqui, ó.
Nesse caso, houve uma reflexão do ponto P em relação ao eixo. Que eixo que é? Aqui vocês vão completar, tá? Que eixo que ele foi feito? É aqui, o eixo Y, ou é o eixo X, tá? E como que ficou as coordenadas? Assim, suas coordenadas ficaram com o quê? Com a ordenada, vou pôr com Y para ficar mais claro, com Y, vamos deixar pronto aqui, ó, negativo. Então, o que aconteceu aqui? Como, né, a reflexão foi em relação a esse eixo aqui, o X continua o mesmo, não mudou em nada. Quem mudou? Mudou o Y. E como que o Y ficou aqui? Negativo. A mesma ideia você vai aplicar aqui, em relação a qual eixo que ele foi refletido. Quem que mudou? Foi o Y? Foi o X? Como que ficou? Positivo? Negativo? Aí vocês vão responder essa questão, tá bom? Nessa atividade ele fala para você desenhar um triângulo e ele dá os vértices, né? E ele é para fazer uma reflexão em torno do eixo X. Então, vamos usar aqui de novo o GeoGebra. Então, vamos pegar os pontos. 1 e 6, 3 e 5, 2 e 2. 1 e 6, 3 e 5, 2 e 2. Então, você tem esse triângulo aqui, tá? 1 e 6, 3 e 5, 2 e 2. Reflexão é você refletir aqui, ó, a mesma distância. Então, esse ponto aqui, ó, quanto que ele tá aqui? A 1 unidade do 6. Então, ó, uma unidade para cá do 6. Certo? E eu não vou fazer inteiro, não. E o B? 1, 2, 3 unidades do eixo. Ah, peraí que eu esqueci uma coisa importante. Em torno do eixo X. Ó, já tô fazendo errado, ó. Tô fazendo errado aqui a coisa. Em torno do eixo X. Se é no eixo X, então ele vai ser aqui, ó. Então, vou pôr só um pontinho aqui, ó. Ó, o C, vou pôr o C, ó. 1, 2 unidades. 1, 2 unidades. Tá? Então, agora, como que ele vai ficar? Ele vai ficar pra cá, pra lá? Como que ele vai ficar? Então, a cada ponto você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades até o X. Então, mais 6 pra baixo até o Y. Tá bom? E depois, né, ele pede... bom, não pede para escrever as novas coordenadas, só para fazer. Aí a próxima atividade, observar os desenhos a seguir e realizar 3 rotações de 90 graus no sentido anti-horário, em torno do ponto O, no ponto O, que é as origens, né, 0, 0. Sendo uma após a outra de forma que complete os quadrantes. Então, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai vir aqui, depois ele vai vir aqui, depois ele vai vir aqui, no sentido anti-horário. Mas ele pede para a gente fazer rotação, rotacionar. O que significa rotacionar? Significa rodar em torno de um ponto, tá? Então, olha, vamos usar o GeoGebra aqui. Aqui nós vamos fazer... vou colocar aqui não exatamente como tá lá, mas só para vocês terem uma ideia, ó.
Eu vou até tirar o eixo. Até tirar o eixo fica mais fácil. Então, ó. Vamos fazer essa figura aqui que aparece um... Opa! Ficou estranho. Tá? Então, olha, quando eu tenho essa figura aqui e eu falo em rotacionar essa figura, tá? Olha como que ela vai ficar aqui, ó. Rotação em torno de um ponto. Vou pegar esse ponto aqui. Ponto A. Espera aí que ele tá... Bom, aqui eu optei por mudar tudo, né? Então, eu vou colocar as medidas corretas para vocês poderem entender melhor. Então, aqui são todas as medidas corretas, né? Menos 2 e 2, menos 5 e 2, menos 5 e 6, menos 4 e 6, menos 4 e 3, menos 2 e 3, tá? Agora, nós vamos rotacionar isso daqui em torno de um ponto. Olha que ele pede para vocês, ó. Rotacionar no sentido anti-horário em torno do ponto 00, tá? Então, nós vamos fazer isso. Eu estou fazendo pelo GeoGebra, mas quando você tiver ideia de como vai ficar, você pode fazer no seu caderno, tá bom? Então, eu vou lá selecionar no GeoGebra rotacionar, tá? Rotacionar em torno de um ponto, selecionar minha figura aqui e vou selecionar aqui. Aí, não deu certo. Às vezes ele enrosca aqui e não dá certo. Não deu. Ele é chato pra colocar em torno do ponto. Ver se eu consigo colocar próximo aqui. Aqui, agora consegui, ó. O ponto tá aqui, né, no 00. Então, ele aparece pra mim aqui, ó, qual ângulo que eu desejo rotacionar? 90 graus. No sentido anti-horário. Vou dar um OK. Então, olha como que ele vai ficar aqui, ó. Então, ele está rotacionando, né, aqui. Então, olha como que ele vai ficar, ó. É como se ele deitasse, né, e depois deitasse de novo, tá? A mesma coisa você vai fazer pra cá, certo? Só que daí, como que ele vai ficar? Imagina isso daqui, ó. Ele rotacionar isso daqui, essa parte vai ficar aqui e essa parte vai ficar aqui. Então, ele vai ficar assim, ó, tá? Bom, agora só falta vocês terminarem, tá bom? E aqui é a mesma coisa. Você tem isso daqui, ele vai rotacionar. Como que ele vai rotacionar? Ele vai ficar de um lado, né? Se alguém tiver o GeoGebra aí, pode até já fazer isso também, para ver como que ele vai ficar. Ele vai ficar, primeira coisa que ele vai fazer, né? Vai ficar deitado aqui, rotacionar 90 graus, ele vai ficar com isso daqui aqui e o F aqui para cima, tá? Então, como ele vai vir sentido anti-horário, então ele vai vir primeiro aqui, depois aqui e aqui, ok? Aí, no próximo vídeo que eu vou enviar, vai ser as correções, aí vocês conferem se deu tudo certo. Bom, se tiver dúvida, pergunta, qualquer coisa, manda pra mim, pergunta lá como que vai ficar, pode mandar no grupo ou no particular, ok? Tchau, tchau, gente!